Se você está prestes a dizer Feliz Ano Novo na próxima virada, pare imediatamente. O que vou revelar agora pode transformar completamente o rumo do seu próximo ciclo. Existe uma palavra ancestral da tradição judaica, guardada pelos sábios por milênios, que não apenas abençoa o novo ano, mas literalmente corta toda a energia negativa acumulada e abre portais invisíveis de prosperidade que a maioria das pessoas nem imagina que existem. Enquanto milhões de vozes gritam Feliz Ano Novo em uníssono, repetindo uma frase vazia que se tornou mero costume social desprovido de poder real, existe um grupo seleto de pessoas que pronuncia palavras diferentes naquele momento exato de transição cósmica entre um ciclo e outro. E essas pessoas não estão apenas celebrando, elas estão ativando algo profundo, algo que Florence Scovel Shinn estudou intensamente e documentou com precisão cirúrgica ao longo de décadas de observação meticulosa. Imagine o cenário de milhares de pessoas celebrando a virada do ano com champanhe e fogos de artifício, todas dizendo as mesmas palavras automáticas, enquanto seus subconscientes carregam exatamente as mesmas programações de escassez, medo e limitação do ano anterior. Elas entram no novo ciclo com a mesma frequência vibracional, os mesmos padrões de pensamento destrutivos, as mesmas crenças limitantes sobre dinheiro e merecimento. 3 meses depois, essas pessoas estão de volta aos mesmos problemas financeiros, as mesmas dificuldades de relacionamento, as mesmas frustrações profissionais. Olham para trás e percebem que nada realmente mudou, que as promessas de ano novo evaporaram como neblina sob o sol da manhã. Por outro lado, aqueles que conhecem o poder das palavras ancestrais pronunciadas no momento cósmico exato da virada, aqueles que foram iniciados nessa sabedoria milenar que Florence trouxe à luz, experimentam algo radicalmente diferente. Eles atravessam uma porta invisível que se abre apenas naqueles segundos sagrados de transição e carregam consigo uma bênção que funciona como um escudo protetor e um ímã de abundância simultaneamente. A palavra sagrada que estou prestes a compartilhar com você vem da tradição cabalística judaica, testada e refinada ao longo de 5.000 anos de prática consciente. Não é superstição, não é folclore, não é apenas uma bonita expressão cultural. É uma tecnologia espiritual precisa que funciona com leis universais tão confiáveis quanto a gravidade. Quando você pronuncia certas sílabas em determinada sequência vibratória, no momento exato em que um ano morre e outro nasce, você está fazendo muito mais do que desejar coisas boas. Você está literalmente cortando cordas energéticas invisíveis que te prendem a padrões passados de fracasso, está fechando portais por onde a negatividade entrava livremente em sua vida, está sinalizando ao universo inteiro que você está consciente, que você sabe o que está fazendo, que você não é apenas mais uma pessoa adormecida repetindo costumes vazios. Florence Scovel Shinn descobriu através de sua pesquisa incansável que momentos de transição cósmica como a virada do ano são janelas de oportunidade, onde o véu entre o visível e o invisível se torna mais fino, onde suas palavras carregam 1000 vezes mais poder de manifestação do que em dias comuns. Desperdiçar esse momento com frases automáticas é como ter a chave de um cofre repleto de ouro e jogá-la no lixo porque você nem percebeu o que estava segurando. Se algo dentro de você está vibrando neste exato momento, se você sente um arrepio percorrendo sua espinha enquanto lê essas palavras, não é coincidência, é seu eu superior reconhecendo uma verdade ancestral que sua alma sempre soube, mas sua mente consciente havia esquecido.
acontecido. Antes de ir mais fundo nessa revelação, que pode literalmente mudar a trajetória do seu próximo ano e de todos os anos seguintes, eu preciso que você faça algo por mim e por você mesmo. Se você está sentindo que esta mensagem chegou até você no momento exato em que precisava, se percebe que não é acaso estar assistindo este vídeo justamente agora, quando se aproxima mais uma virada de ano, deixe um like neste vídeo e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Isso não é apenas para algoritmos ou estatísticas vazias. Quando você declara publicamente sua presença aqui através de um comentário, você está dando o primeiro passo consciente para sair da multidão adormecida e entrar no círculo de pessoas despertas que sabem como trabalhar com leis universais ao invés de serem vítimas inconscientes delas. Agora quero levar você mais fundo nessa compreensão que pode parecer revolucionária, mas na verdade é um resgate de sabedoria antiga que foi sistematicamente apagada e esquecida. A peça que está faltando no quebra-cabeça da sua transformação financeira e espiritual não é mais esforço, não é mais pensamento positivo superficial, não é mais visualizações vagas de abundância. É conhecimento preciso sobre como funcionam os momentos de poder cósmico e como usar palavras específicas que foram codificadas com intenção espiritual ao longo de milênios. Florence Scovel Shinn não era uma guru mística flutuando em nuvens de incenso e falando em enigmas incompreensíveis. Ela era uma pesquisadora meticulosa, uma artista com mente observadora, treinada para enxergar padrões onde outros veem apenas caos aleatório. Durante mais de 30 anos atendendo pessoas em seu consultório em Nova York, ela documentou com precisão científica como certas palavras pronunciadas em certos momentos geravam resultados mensuráveis e repetíveis na vida das pessoas. Ela não aceitava coincidências como explicação, ela buscava as leis subjacentes que tornavam aqueles resultados inevitáveis quando as condições corretas eram criadas. O que você está prestes a descobrir não é conteúdo superficial de internet criado para gerar views e desaparecer da sua memória em 48 horas. É conhecimento sólido baseado em décadas de observação real de pessoas reais obtendo resultados reais. Existe uma diferença abissal entre o conteúdo motivacional moderno que te faz sentir bem por 5 minutos e depois te abandona exatamente onde estava, e os ensinamentos profundos de mestres como Florence, que te dão ferramentas precisas e funcionais para transformar sua realidade de forma permanente. Vou compartilhar com você uma história que ilustra perfeitamente o poder devastador de usar as palavras certas no momento certo e o preço amargo de desperdiçar momentos sagrados com automatismo inconsciente. Roberto tinha 42 anos quando chegou até os ensinamentos de Florence Scovel Shinn através de um livro amarelado que encontrou por acaso em um sebo na Lapa, Rio de Janeiro. Era dezembro de 2019 e ele carregava nos ombros um peso emocional e financeiro que parecia estar prestes a esmagá-lo completamente. Trabalhava como vendedor autônomo, acordava todos os dias às 5 da manhã para pegar 3 conduções até o centro da cidade onde montava sua barraca de acessórios para celular, ficava ali sob sol ou chuva até às 7 da noite. Voltava para casa exausto após mais 3 conduções, comia algo rápido e caía na cama para repetir tudo no dia seguinte. Seu faturamento mensal girava em torno de R$ 2.800, dos quais 1.200 iam para o aluguel de um quarto minúsculo em pensão da Zona Norte, 400 para alimentação básica, 300 para transporte e o resto se diluía entre contas, produtos para reposição
situação do estoque e as pequenas emergências que nunca paravam de surgir. Ele terminava cada mês no zero absoluto, às vezes até devendo, preso em um ciclo que parecia não ter saída possível. Mas o que mais doía não era a situação financeira em si, por mais sufocante que fosse. O que realmente dilacerava Roberto por dentro era a sensação visceral de que a vida estava passando sem sentido, de que ele estava desperdiçando seus anos mais produtivos em uma corrida de rato sem fim, de que havia algo profundamente errado, mas ele não conseguia identificar exatamente o que. Quando encontrou aquele livro de Florence no sebo, naquela tarde quente de dezembro, algo inexplicável. Ele não costumava entrar em sebos, não tinha dinheiro para livros, não tinha tempo para leitura, mas naquele dia específico ele sentiu um impulso que não conseguiu ignorar. Entrou. Seus olhos foram direto para aquela prateleira empoeirada no canto, suas mãos pegaram aquele volume específico entre centenas de outros. E quando leu o título, seu coração acelerou sem razão aparente. Pagou os míseros R$ 12 que custava o livro usado, voltou para sua pensão naquela noite e começou a ler. As primeiras páginas falavam sobre o poder da palavra falada, sobre como cada frase que sai da sua boca é um decreto que você está enviando ao universo, sobre como a maioria das pessoas vive amaldiçoando suas próprias vidas com declarações negativas inconscientes. Roberto reconheceu com um choque doloroso que ele mesmo fazia isso o tempo todo. Acordava dizendo, vai ser mais um dia difícil, olhava para sua barraca e pensava, essa jossa nunca vai me dar dinheiro de verdade. Via pessoas prósperas passando e murmurava para si mesmo, eu nunca vou conseguir sair dessa. Cada uma dessas frases era uma oração negativa que ele repetia religiosamente todos os dias, programando seu subconsciente para materializar exatamente aquela realidade de luta e escassez. Mas foi quando chegou no capítulo sobre momentos de poder cósmico que algo dentro de Roberto se rompeu definitivamente. Florence explicava com clareza cristalina que existem momentos específicos ao longo do ano onde o véu entre o mundo visível e o invisível se torna mais fino, onde suas palavras carregam poder amplificado de manifestação. E o momento mais poderoso de todos, aquele onde você tem a oportunidade de literalmente reescrever o código da sua realidade para os próximos 12 meses, é a virada do ano. Não os dias que antecedem a virada, não os dias que sucedem a virada, mas aqueles segundos exatos de transição onde um ciclo morre e outro nasce. Roberto leu aquilo às 2 da madrugada de 28 de dezembro, com os olhos ardendo de cansaço e emoção. Faltavam apenas 3 dias para a virada. Ele tinha em suas mãos um conhecimento que poderia mudar tudo, mas também tinha todas as razões lógicas do mundo para duvidar. Sua mente racional gritava que aquilo era loucura, que palavras não pagam contas, que ele precisava de soluções práticas e não de misticismo. Mas algo mais profundo dentro dele, algo que transcendia a lógica, estava gritando ainda mais alto, dizendo para ele confiar, para ele tentar, para ele, pelo menos, dar uma chance àquilo antes de descartar como mais uma promessa vazia de autoajuda. Ele decidiu aplicar o método exatamente como Florence instruía, sem modificações, sem adaptações, sem aquela arrogância que faz as pessoas acharem que podem melhorar ensinamentos milenares com suas opiniões pessoais. Durante os 3 dias que antecederam a virada, Roberto preparou sua consciência. Parou de reclamar da vida, mesmo quando tudo dentro dele queria reclamar. Parou de falar sobre dificuldades, mesmo quando era o único assunto que sua mente queria processar. Começou a declarar com firmeza crescente que o próximo ano seria
seria o ano da virada, que a abundância já era dele por direito divino, que ele estava alinhado com a prosperidade do universo. E quando chegou a noite de 31 de dezembro, Roberto não foi para nenhuma festa, não foi para nenhuma praia, não se juntou às multidões celebrando de forma inconsciente. Ele ficou sozinho em seu quarto minúsculo, sentado em silêncio enquanto ouvia os fogos começarem a explodir lá fora. E quando o relógio marcou exatamente 0 hora, quando aquele segundo mágico de transição cósmica chegou, Roberto pronunciou em voz alta e clara a palavra ancestral que Florence havia revelado em seu livro. Não foi feliz ano novo, foi algo muito mais antigo, muito mais poderoso, carregado com 5.000 anos de intenção espiritual codificada. Nos primeiros dias de janeiro, nada mudou visivelmente. Roberto continuou acordando às 5 da manhã, continuou pegando suas 3 conduções, continuou montando sua barraca no centro, mas algo invisível havia se deslocado, algo que ele não conseguia nomear, mas podia sentir como uma presença sutil no ar ao seu redor. No dia 7 de janeiro, exatamente 7 dias após a virada, Roberto estava organizando sua barraca quando um homem de terno se aproximou. O homem perguntou se Roberto não gostaria de fornecer acessórios para celular para uma rede de lojas que ele estava abrindo. Roberto quase desmaiou. Em uma conversa de 20 minutos ali mesmo na calçada, eles fecharam um acordo de fornecimento que triplicaria o faturamento mensal de Roberto instantaneamente. R$ 3.600 por mês só daquele contrato, mais o que ele continuaria vendendo na barraca. Mas não parou aí. Nas semanas seguintes, como se uma represa tivesse se rompido, oportunidades começaram a surgir de todos os lados. Outro lojista o contatou, depois outro. Em março daquele ano, Roberto estava faturando R$ 12.000 por mês, tinha alugado um pequeno depósito para gerenciar seu estoque, tinha contratado um ajudante. Em junho, estava com R$ 22.000 mensais de faturamento. Em dezembro, fechou o ano com renda mensal estável de R$ 35.000. Sua vida havia se transformado completamente de forma que parecia impossível apenas 12 meses antes. Sei que você carrega um peso que não consegue compartilhar com ninguém ao seu redor. Aquela angústia constante sobre dinheiro que te acompanha todos os dias, mas que você esconde atrás de um sorriso quando alguém pergunta como você está. Essa sensação de estar lutando sozinho, enquanto parece que todo mundo ao seu redor consegue prosperar com facilidade, enquanto oportunidades chegam para outras pessoas, mas nunca para você. Essa dor que você sente é completamente real e válida. Não é fraqueza, não é porque você não se esforça o suficiente, não é porque você está fazendo algo errado. É porque você simplesmente nunca recebeu o mapa completo de como a abundância realmente funciona. E ninguém te ensinou que existe uma forma diferente de se relacionar com o dinheiro, com o universo, com sua própria consciência criadora. Quero que você saiba que eu vejo você, vejo o esforço que você coloca todos os dias, mesmo quando parece que nada muda. Vejo as noites que você passa acordado se preocupando, os sacrifícios que você faz que ninguém reconhece, a força que você demonstra apenas por continuar tentando quando seria tão mais fácil desistir. Você já passou por aquela sensação de acordar no meio da noite com o coração acelerado, pensando em todas as contas que precisa pagar e sem saber como vai conseguir? Já sentiu aquele aperto no peito quando precisa abrir o aplicativo do banco, já sabendo que não vai gostar do que vai encontrar? Se isso descreve exatamente o que você vive, se essas palavras tocaram em algo profundo dentro de você, eu quero que você saiba que não está sozinho nessa jornada. Existem milhares de outras pessoas assistindo este vídeo agora que estão vivendo a mesma luta silenciosa, sentindo a mesma angústia, carregando o mesmo peso. Escreva nos comentários exatamente estas palavras: reconheço essa angústia e escolho um caminho diferente. Quando você deixa esse comentário, você está fazendo mais do que apenas
interagir com um vídeo. Você está enviando uma mensagem silenciosa para todas as outras pessoas que estão assistindo e sentindo a mesma coisa, dizendo a elas que não estão sozinhas, que outras pessoas entendem exatamente o que estão passando. Você está criando uma corrente de coragem que fortalece a jornada de transformação de cada pessoa que ler suas palavras. Agora preciso que você compreenda algo fundamental que separa conhecimento superficial de sabedoria profunda. Quando Roberto obteve aqueles resultados extraordinários após pronunciar a palavra ancestral na virada do ano, não foi coincidência, não foi sorte, não foi o universo arbitrariamente decidindo ser gentil com ele naquele momento específico. Foi o funcionamento previsível de leis universais tão confiáveis quanto as leis da física. Carl Jung, o psicólogo suíço que Florence estudou intensamente, chamava isso de sincronicidade. Não é causa e efeito linear que sua mente racional consegue rastrear, mas sim ressonância entre seu estado interior e eventos externos que começam a se alinhar de formas aparentemente impossíveis. Pensem como um rádio funciona. Existem milhares de frequências viajando pelo ar ao seu redor neste exato momento. Ondas eletromagnéticas carregando música, conversas, informação, mas você só capta aquelas frequências específicas para as quais seu rádio está sintonizado. Se você quer ouvir uma estação diferente, você não pode apenas desejar muito intensamente, você precisa literalmente girar o dial e mudar sua frequência de sintonia. Sua consciência funciona exatamente da mesma forma. Quando você pronuncia certas palavras carregadas de poder ancestral em momentos cósmicos de transição, você está literalmente girando o dial da sua consciência, mudando a frequência na qual você está vibrando. E quando sua frequência muda, eventos e oportunidades que existiam o tempo todo, mas eram invisíveis para você em sua frequência anterior, subitamente aparecem em sua realidade. Não é mágica, não é universo sendo generoso, é você finalmente conseguindo captar sinais que sempre estiveram transmitindo, mas você não estava sintonizado para receber. Florence documentou isso centenas de vezes em seu trabalho. Ela via pessoas presas em frequências de escassez e luta, repetindo as mesmas palavras negativas dia após dia, ano após ano, se perguntando por que nada mudava. A resposta era óbvia para quem entendia as leis. Você não pode sintonizar abundância enquanto está transmitindo escassez. É fisicamente impossível captar frequência de rádio 95.3, enquanto seu dial está fixo em 87.9. A mente subconsciente, aquele processador incrivelmente poderoso que está funcionando 24 horas por dia nos bastidores da sua consciência, não distingue entre realidade e imaginação vívida. Ela aceita como verdadeiro aquilo que você declara com convicção emocional, especialmente em momentos onde suas defesas racionais estão baixas. E não existe momento onde suas defesas estão mais baixas, onde o véu entre consciente e subconsciente se torna mais permeável do que naqueles segundos sagrados de transição entre um ano e outro. Naquele momento você não está nem no passado nem no futuro. Você está em uma fenda temporal onde as regras normais se suspendem por um instante. É nesse instante que uma palavra carregada de intenção espiritual penetra seu subconsciente com força de um decreto absoluto, reprogramando os padrões que vinham governando sua vida. A maioria das pessoas desperdiça esse momento gritando Feliz Ano Novo, em um estado de semi-embriaguez, queimando aquela chance única de reconfigurar completamente o código operacional de sua realidade para os próximos 12 meses. Deixe-me compartilhar algo que aconteceu recentemente e que ilustra perfeitamente como diferentes pessoas em diferentes contextos obtiveram resultados similares quando aplicaram
os mesmos princípios da mesma forma. Mariana era professora de inglês em uma escola particular de Curitiba, ganhava salário fixo de R$ 4.500 por mês e vivia constantemente endividada porque precisava ajudar financeiramente seus pais idosos que dependiam dela. Ela chegou aos ensinamentos de Florence em novembro de 2023, quando uma amiga compartilhou um vídeo sobre o poder das palavras faladas. Mariana era cética por natureza. Sua formação acadêmica a havia treinado para questionar tudo que soasse remotamente espiritual ou místico. Mas algo naquele vídeo ressoou tão profundamente que ela decidiu pesquisar mais. Comprou os livros de Florence, leu cada página com atenção de pesquisadora e quando chegou na parte sobre momentos de poder cósmico e a virada do ano, ela sentiu aquele mesmo arrepio que Roberto havia sentido. Faltavam apenas 6 semanas para a virada e Mariana decidiu que ia aplicar o método completo, mas em segredo absoluto, sem contar para ninguém. Durante as semanas que antecederam a virada, Mariana mudou completamente sua relação com as palavras que saíam de sua boca. Parou de reclamar do salário baixo, parou de se lamentar sobre dívidas, parou de usar frases como "nunca vou sair dessa" ou "dinheiro não dá para nada". Começou a declarar em voz alta todas as manhãs que a abundância era seu direito de nascença, que portas de prosperidade se abriam para ela, que ela era um ímã para oportunidades lucrativas. E quando chegou a virada do ano, Mariana ficou sozinha em seu quarto enquanto sua família comemorava na sala e pronunciou a palavra ancestral no segundo exato da transição cósmica. Nos primeiros dias de janeiro, nada aconteceu visivelmente, mas no dia 6 de janeiro, uma semana depois da virada, o diretor da escola onde Mariana trabalhava a chamou em sua sala. Ele havia sido procurado por uma empresa grande que queria contratar professores de inglês para dar aulas corporativas e imediatamente pensou em Mariana. O valor oferecido era absurdo, R$ 300 por hora de aula corporativa com demanda inicial de 20 horas por semana, R$ 6.000 por mês além do salário que ela já recebia da escola. Mariana mal conseguia acreditar, mas não parou aí. 2 semanas depois, outra empresa a contatou através de indicação, querendo o mesmo serviço, mais 4.000 mensais. Em fevereiro, Mariana estava com renda total de R$ 14.500, 3 vezes mais do que ganhava 2 meses antes. O padrão se repete de forma tão consistente que seria estatisticamente impossível atribuir a mera coincidência. Não são casos excepcionais de pessoas com sorte extraordinária, não são situações únicas que funcionaram uma vez e nunca mais. São manifestações previsíveis de leis universais que funcionam da mesma forma para qualquer pessoa disposta a aplicá-las corretamente. A questão crucial não é se essas leis existem ou funcionam. A questão é se você está disposto a deixar de lado seu ceticismo tempo suficiente para testá-las pessoalmente. Florence sempre dizia que não pedia para as pessoas acreditarem cegamente. Ela pedia para testarem e observarem os resultados. Se funciona, você continua usando. Se não funciona, você descarta e segue em frente. Mas a maioria das pessoas nem sequer testa porque seu medo de desapontamento é maior que seu desejo de transformação. Preferem a certeza confortável da miséria conhecida do que o risco assustador da abundância desconhecida. Aqui vem algo absolutamente crucial que você precisa captar com cada célula do seu ser. O método de usar a palavra ancestral na virada do ano não é ritual mágico, isolado que você faz uma vez e pronto. É um portal de entrada para uma forma completamente diferente de se relacionar com o universo, com sua própria consciência criadora, com o poder que está adormecido dentro de você, esperando
esperando ser ativado. A palavra que você pronuncia naquele segundo cósmico é como uma chave que abre uma porta trancada há décadas. Mas depois que a porta se abre, você precisa atravessá-la e aprender a habitar o outro lado. E isso exige um processo específico de 7 dias que Florence mapeou com precisão cirúrgica. Não são 7 dias arbitrários escolhidos por soarem místicos. É o ciclo natural que sua mente subconsciente precisa para cristalizar uma nova intenção em padrão dominante. Durante 7 dias consecutivos após pronunciar a palavra ancestral na virada, você precisa seguir um protocolo exato que alimenta e fortalece aquela semente que você plantou no momento cósmico de transição. A primeira prática é a oração científica, que Florence distinguia completamente de súplica religiosa. Súplica é quando você se coloca em posição de mendigo diante de um universo avaro que precisa ser convencido a te dar migalhas. Oração científica é quando você se posiciona como filho legítimo da abundância universal, declarando com autoridade tranquila que aquilo que você precisa já existe no invisível e está apenas esperando sua permissão para se manifestar no visível. Todas as manhãs durante 7 dias, no momento exato do despertar, antes de pegar o celular ou fazer qualquer outra coisa, você pronuncia em voz alta: eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita do universo. Tudo o que preciso já está a caminho até mim. Eu aceito e recebo agora. Não é repetição mecânica de palavras vazias, é decreto consciente pronunciado em estado de ondas cerebrais alfa, aquele momento entre sono e vigília, onde seu subconsciente está mais receptivo à nova programação. Você pronuncia essas palavras sentindo sua verdade nas células do seu corpo, visualizando portas invisíveis se abrindo, sentindo gratidão antecipada, como se o que você está declarando já fosse realidade consumada. A segunda prática é o ritual de reconexão com a abundância ao longo do dia. Florence descobriu que não basta plantar a semente de manhã, se você passa o resto do dia regando com pensamentos e palavras de escassez. Então você precisa criar pontos de reconexão. Escolha 3 horários específicos durante seu dia. Pode ser 9 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Configure alarmes no celular. Quando o alarme toca, você para o que está fazendo por apenas 30 segundos, respira profundamente 3 vezes e declara mentalmente ou em voz baixa: confio no fluxo perfeito da abundância. Eu escolho paz ao invés de medo. Eu sou guiado para meu bem maior. São 30 segundos que recalibram sua frequência vibratória toda vez que você começa a desviar para padrões antigos de preocupação e escassez. É como afinar um instrumento musical que desafina naturalmente ao longo do dia. A terceira prática é o ritual noturno de gratidão expandida. Antes de dormir, você lista mentalmente ou escreve em um caderno 5 coisas específicas que aconteceram naquele dia pelas quais você é grato. Mas não pode ser gratidão genérica, tipo sou grato pela vida ou sou grato pela saúde. Precisa ser específico, tangível, sensorial. Sou grato pelo café quente que tomei de manhã e como aquele calor desceu pela minha garganta, me acordando suavemente. Sou grato pelo sorriso genuíno que recebi do atendente da padaria quando fui comprar pão. Sou grato pelo raio de sol que entrou pela janela e iluminou meu rosto por alguns segundos enquanto eu trabalhava. Essa gratidão detalhada e sensorial treina sua mente a buscar ativamente evidências de abundância já presente em sua vida, mudando completamente seu foco de tudo que está faltando para tudo que já está aqui. E quando sua mente foca em abundância, ela encontra mais abundância.
criando um ciclo virtuoso de expansão. Durante esses 7 dias cruciais, existe algo que Florence enfatizava com severidade quase intimidadora, e é aqui que a maioria das pessoas sabota completamente seu próprio processo. Você não pode, sob nenhuma circunstância, compartilhar o que está fazendo com outras pessoas. Não conte para seu cônjuge, não conte para sua melhor amiga, não conte para seus pais, não poste em redes sociais sobre seu processo de manifestação. Precisa ser guardado em sigilo absoluto, como se fosse um segredo de estado de importância vital. E a razão para isso não é superstição tola, é mecânica psicológica profunda. Quando você compartilha uma intenção nova e frágil com outras pessoas, você abre aquela semente vulnerável para o clima emocional delas. E a realidade devastadora é que a maioria das pessoas ao seu redor, mesmo amando você genuinamente, está vibrando em frequências de dúvida, medo e limitação. Quando você conta seu processo para alguém nessa frequência, você literalmente planta sementes de dúvida em seu próprio subconsciente, através da reação cética delas. Imagine uma semente delicada, recém-plantada na terra escura e úmida. Ela precisa daquela escuridão protegida, daquele silêncio fértil, daquele útero terrestre para poder germinar e desenvolver raízes fortes. Se você cava a terra todo dia para checar se a semente está crescendo, se você a expõe constantemente à luz crua do julgamento externo, ela não sobrevive. Seu processo de manifestação durante esses 7 dias funciona exatamente da mesma forma. Precisa crescer na escuridão protegida do seu silêncio, fortalecendo raízes invisíveis no substrato do seu subconsciente. Só depois que a planta emerge forte do solo, só depois que os resultados começam a aparecer tangíveis no mundo visível, aí sim você pode compartilhar se quiser. Mas durante o período de gestação é silêncio sagrado absoluto. Florence via pessoas destruírem completamente processos poderosos, simplesmente porque não conseguiram manter a boca fechada por uma semana. A necessidade humana de validação externa é tão forte que as pessoas preferem sabotar sua própria transformação do que aguentar 7 dias de silêncio sobre algo importante. E isso nos leva diretamente ao ponto mais importante de tudo que estamos explorando aqui. Você precisa estar preparado psicologicamente para reconhecer a sincronicidade quando ela começar a se manifestar, porque se você não estiver atento, vai descartá-la como mera coincidência e perder completamente a conexão consciente com o método que está funcionando. A abundância que você ativou através da palavra ancestral na virada do ano pode se manifestar de 3 formas principais e você precisa reconhecer todas as 3. A primeira forma é dinheiro inesperado chegando de fontes que você havia completamente esquecido. Pode ser uma restituição de imposto que você nem lembrava que tinha direito. Pode ser um pagamento atrasado que você já tinha desistido de receber. Pode ser alguém devolvendo dinheiro emprestado há tanto tempo que você nem se lembrava mais. Quando isso acontecer, e vai acontecer se você seguir o método corretamente, não descarte dizendo: "Ah, que coincidência isso cair justamente agora". Reconheça conscientemente que é manifestação direta do processo que você iniciou. Sinta gratidão profunda e declare em voz alta: "Eu reconheço e aceito esta manifestação da abundância universal fluindo através da minha vida". A segunda forma como a abundância se manifesta é através de oportunidades profissionais ou de negócios surgindo aparentemente do nada. Pode ser uma indicação inesperada para um trabalho melhor, pode ser uma promoção que você não estava buscando ativamente, pode ser um cliente novo aparecendo através de uma cadeia bizarra de coincidências impossíveis, pode ser uma ideia de negócio surgindo na sua mente com clareza cristalina, acompanhada de certeza inexplicável de que vai funcionar. Quando essas oportunidades aparecerem, sua mente racional vai tentar explicá-las através de causa e efeito linear. Vai dizer
que você conseguiu aquilo porque se esforçou, porque tem competência, porque estava no lugar certo, na hora certa. E tudo isso pode ser verdade no nível superficial, mas no nível mais profundo, você estava emitindo uma frequência que atraiu aquela oportunidade específica para sua órbita de realidade. Reconheça isso conscientemente, agradeça e continue emitindo aquela mesma frequência elevada que criou o resultado. A terceira forma é a mais sutil, mas talvez a mais poderosa. É quando pessoas que deviam dinheiro antigo finalmente pagam sem que você precise cobrar. Quando situações complicadas se resolvem sozinhas de formas surpreendentes, quando obstáculos que pareciam intransponíveis simplesmente desaparecem como neblina sob o sol. É como se você tivesse ativado uma corrente invisível de favor divino que vai na sua frente preparando o caminho. Florence chamava isso de graça em ação. Não é que você fique passivo esperando tudo cair do céu sem esforço. Você continua agindo, trabalhando, se movimentando, mas agora suas ações são sobrenaturalmente eficazes, como se você estivesse remando a favor da correnteza ao invés de contra ela. O que antes exigia esforço hercúleo, agora acontece com facilidade quase suspeita. O que antes era luta constante, agora é fluxo natural. E isso não é porque o universo decidiu arbitrariamente ser bonzinho com você. É porque você finalmente aprendeu a trabalhar com as leis ao invés de contra elas. Mas preciso ser completamente honesto com você sobre algo que vai determinar se essa transformação será temporária ou permanente. Você pode usar a palavra ancestral na virada do ano, pode seguir o processo de 7 dias com perfeição, pode ver resultados extraordinários se manifestando, e tudo isso pode evaporar em algumas semanas se você não entender e aplicar o princípio mais fundamental de todos os ensinamentos de Florence Scovel Shinn. Esse princípio é tão importante e ao mesmo tempo tão negligenciado que é praticamente a diferença entre as poucas pessoas que transformam suas vidas de forma duradoura e as muitas pessoas que experimentam melhorias temporárias antes de voltarem aos padrões antigos. O princípio é este: você não atrai o que quer conscientemente, você atrai o que você é em seu núcleo identitário mais profundo. Deixe isso penetrar completamente, porque é a chave mestra para tudo. A maioria das pessoas que buscam manifestação e abundância está tentando adicionar riqueza a uma identidade de escassez. Elas querem atrair dinheiro enquanto continuam se vendo como pobres em essência. Elas querem oportunidades enquanto continuam se identificando como azaradas. Elas querem relacionamentos saudáveis enquanto continuam se sentindo indignas de amor no fundo do coração. E isso simplesmente não funciona a longo prazo. Pode funcionar temporariamente, por força de vontade, por técnicas poderosas, por momentos cósmicos de alta energia, mas eventualmente você volta para o ponto de equilíbrio determinado pela sua identidade central. É como tentar manter água aquecida em uma panela enquanto o fogo está desligado. Você pode aquecer a água aplicando calor externo, mas assim que você para de aplicar esse calor, a água esfria de volta à temperatura ambiente porque não há fonte interna de calor mantendo a temperatura elevada. A transformação de identidade é o fogo interno que mantém sua vida aquecida na frequência da abundância, mesmo quando circunstâncias externas esfriam. E essa transformação começa com uma pergunta brutalmente honesta que você precisa fazer para si mesmo: quem eu sou na ausência de todas as histórias que conto sobre mim? Quando você remove todas as narrativas sobre suas dificuldades passadas, todos os rótulos que outras pessoas colaram em você, todas as limitações que você aceitou como verdades absolutas, o que sobra no núcleo? Florence dizia que no núcleo mais profundo de todo ser humano existe
existe uma centelha divina com potencial ilimitado, mas essa centelha fica enterrada sob camadas e mais camadas de condicionamento, traumas, crenças limitantes absorvidas da família e da sociedade. A jornada de transformação verdadeira não é adicionar algo que você não tem, é remover tudo que não é você até que a verdade do seu ser possa brilhar sem obstáculos. Você sabota seus próprios resultados de maneiras tão sutis que nem percebe. Você declara abundância de manhã, mas passa o dia inteiro pensando em escassez. Você visualiza prosperidade, mas sente culpa quando pensa em ter muito enquanto outros têm pouco. Você quer dinheiro, mas acredita secretamente que pessoas ricas são gananciosas ou que espiritualidade e riqueza são incompatíveis. Você deseja oportunidades, mas não se sente digno quando elas aparecem. Então as sabota inconscientemente. Cada uma dessas contradições internas é como ter um pé no acelerador e outro no freio simultaneamente. Seu carro até se move um pouco, mas com esforço imenso e progresso mínimo. E eventualmente o motor queima, porque não foi feito para operar em conflito constante consigo mesmo. A transformação de identidade é soltar o freio completamente para que, quando você acelerar, o carro realmente se mova com toda a potência que sempre esteve disponível. E como você faz essa transformação de identidade na prática? Não é processo instantâneo, não é apenas decidir acreditar em algo diferente sobre si mesmo. É trabalho consciente e consistente de observar seus pensamentos automáticos, questionar suas crenças fundamentais e escolher ativamente uma narrativa diferente sobre quem você é e o que é possível para você. Comece identificando as 3 crenças mais limitantes que você carrega sobre dinheiro e merecimento. Pode ser algo como: dinheiro é difícil de conseguir, ou pessoas da minha família nunca prosperam, ou eu não sou bom o suficiente para grandes oportunidades. Escreva essas crenças em um papel e então, abaixo de cada uma, escreva a verdade oposta. Dinheiro flui facilmente para mim quando estou alinhado, ou eu quebro padrões familiares e crio nova realidade, ou eu sou mais do que suficiente e oportunidades me buscam. Durante os próximos 30 dias, toda vez que a crença limitante aparecer na sua mente, e ela vai aparecer centenas de vezes porque está profundamente gravada, você conscientemente a substitui pela nova verdade. Não precisa acreditar completamente na nova verdade no início. Basta pronunciá-la com intenção firme, com repetição consistente. A nova verdade começa a criar sulcos neurais mais profundos que a velha mentira, até que eventualmente se torna seu novo padrão automático de pensamento. Se este conteúdo te entregou algo diferente do que você encontra em outros lugares, se sentiu que há substância real aqui e não apenas motivação superficial que evapora em algumas horas, se percebeu que estamos tratando de princípios profundos e não de truques rápidos, quero que você reconheça conscientemente o valor disso. Estou aqui neste canal dia após dia porque existe uma missão que me move profundamente: trazer de volta os ensinamentos autênticos de mestres verdadeiros como Florence Scovel Shinn e Carl Jung, resgatando essa sabedoria do barulho superficial que domina a internet hoje. Quero criar um espaço onde pessoas que realmente buscam transformação genuína, não entretenimento vazio, possam encontrar conhecimento que funciona de verdade. Não estou aqui para te vender sonhos impossíveis ou prometer que vai ficar milionário pensando positivo por 5 minutos. Estou comprometido em trazer ensinamentos com profundidade real, baseados em décadas de documentação que exigem um pouco mais de atenção, mas entregam transformação verdadeira e duradoura. Se isso ressoa com você, se sente que encontrou um lugar onde pode aprender sem ser enganado, onde sua inteligência é respeitada e sua busca é levada a sério, eu te convido de coração a
se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações. Não porque eu preciso de números, mas porque você merece ter acesso consistente a conteúdo que realmente pode transformar sua relação com abundância e com sua própria consciência. Cada vídeo que publico aqui é uma peça de um quebra-cabeça maior que estou montando com você, revelando camada por camada como sua mente realmente funciona e como você pode conscientemente direcionar sua vida na direção da abundância que já é sua por direito. Você vai se juntar a milhares de outras pessoas que também cansaram de promessas vazias e decidiram buscar transformação real através de princípios comprovados. Esta é uma comunidade de buscadores sérios, não de consumidores passivos de conteúdo motivacional. Se esse é o tipo de conteúdo que você estava procurando, sem saber exatamente onde encontrar, você finalmente chegou ao lugar certo. E eu fico genuinamente feliz de ter você aqui nesta jornada comigo. Antes de você sair e começar a aplicar tudo que aprendeu aqui, quero que clique no botão de like neste vídeo. Não é pedido mecânico de engajamento. Quando você deixa seu like, você está ajudando a amplificar esta mensagem para que alcance outras pessoas que estão buscando exatamente este tipo de conhecimento profundo em meio ao mar de conteúdo superficial. Você está participando ativamente da missão de elevar a consciência coletiva ao invés de apenas consumi-la passivamente. E deixe um comentário dizendo esta mensagem era para mim. Isso me ajuda a confirmar que o conteúdo está alcançando quem realmente precisa. Mas mais importante ainda, quando você declara publicamente essa frase, você está firmando um compromisso consigo mesmo de que vai aplicar o que aprendeu, transformando o conhecimento passivo em ação transformadora. Você acabou de receber um mapa completo e verificável, baseado em décadas de documentação meticulosa de Florence Scovel Shinn, não entretenimento superficial que desaparece da sua memória em 48 horas. Você aprendeu sobre a palavra ancestral, que corta a energia negativa e abre portais de prosperidade quando pronunciada no momento cósmico exato da virada do ano. Você descobriu o processo específico de 7 dias que cristaliza aquela intenção em realidade manifestada. Você entendeu por que o silêncio sagrado é crucial para proteger seu processo de dúvidas externas enquanto a semente germina no invisível. Você foi preparado para reconhecer as 3 formas principais como a abundância se manifestará, evitando que descarte sincronicidades como meras coincidências. E talvez mais importante, você compreendeu que transformação sustentável exige mudança de identidade central, não apenas aplicação de técnicas externas sobre uma fundação de escassez. Se você quer ir ainda mais fundo nesses ensinamentos e descobrir técnicas específicas de Florence Scovel Shinn para dissolver bloqueios financeiros ancestrais que foram transmitidos através de gerações da sua família, eu preparei um vídeo especial que aprofunda exatamente esse aspecto. Você vai aprender como identificar padrões de pobreza herdados que estão operando no seu subconsciente sem que você perceba e vai receber o método exato para cortá-los, definitivamente liberando toda a abundância que estava represada por esses bloqueios invisíveis. Esse vídeo está aparecendo na tela agora e também no primeiro link da descrição. Não deixe para depois, porque o momento de transformar sua vida não é quando você tiver mais tempo, mais dinheiro, mais preparo. O momento é agora, enquanto esse conhecimento ainda está fresco em sua consciência, enquanto essa chama de possibilidade ainda está acesa em seu coração, antes que a inércia da vida cotidiana apague esse momento de clareza e você volte aos padrões automáticos que têm te mantido preso. A porta está aberta na sua frente neste exato segundo. Tudo o que você precisa fazer é dar o próximo passo através dela.